Livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A igreja pode dizer amém? O tema desta mensagem é mais ou menos o que aconteceu comigo, meus irmãos, recalculando a rota. E é o que Deus quer falar conosco nesta manhã, através desse texto. E é tão nítido para nós aquilo que Deus está fazendo aqui através do seu servo, o apóstolo Paulo, da sua equipe de missionários, que fazia com ele aquele percurso da segunda viagem missionária. Quando Deus traz ao meu coração essa palavra, e sempre que eu prego, eu tenho em mente as pessoas que estão ouvindo, a realidade concreta das pessoas. Uma mensagem não é uma mera abstração, meus irmãos, ela precisa fazer sentido na vida da gente. Ela precisa ter uma utilidade quando os irmãos saírem por esta porta. E eu sei que eu falo com pessoas aqui que estão em processos assim, e talvez arcando com as implicações de ver Deus fechando caminhos e abrindo outros. Deus faz isso. A gente planeja, a gente se antecipa, tentando perceber todo o caminho que temos pela frente e, de repente, antever os desafios, os obstáculos. Fazemos as provisões necessárias do trajeto e da rota. Aí chega Deus e muda tudo. E desarruma um pouco a vida da gente. Porque aquilo que a gente preparou, às vezes, nem serve para essas novas fases, novos estágios. E, às vezes, coisas que a gente pensa que não tinha, a gente tinha, e Deus sabia que a gente tinha. Recursos que a gente não imaginou possuir, a gente possuía. E Deus faz isso com os apóstolos, com os seus discípulos, e fez isso com Paulo aqui nessa história. É provável que tenham pessoas aqui que talvez não estejam só vivenciando isso, mas estejam precisando mudar. E eu sinto que esse começo de ano ainda dá tempo mudar, né, meus irmãos? Ainda é fevereiro, né? Então, provavelmente, também toca aquelas pessoas que vão olhar e dizer, mas ainda está no começo do ano, eu posso recalibrar esse rumo aqui, eu posso mudar aqui, eu posso seguir nessa direção. E eu espero que Deus possa, com esta palavra, nos dirigir para que a gente esteja exatamente no centro da vontade de Deus, seguindo a rota e o itinerário que Deus estabeleceu para nós. Porque Deus é aquele, meus irmãos, que intervém na nossa jornada. Nós estamos basicamente fazendo um grande percurso. Eu gosto da imagem da vida acontecendo como se fosse uma grande caminhada. Há muita poesia, há muitas músicas, e essa imagem, esse retrato da vida como um caminho, é algo bem
bem consolidado no imaginário nosso. De certo modo, todos nós nos sentimos assim caminhando, num trajeto, seguindo numa jornada, numa grande viagem. E a ideia de pensar esse texto a partir de um contexto de uma viagem, ela se identifica conosco, porque nós somos viajantes, nós somos peregrinos da vida, estamos seguindo adiante, e às vezes nossas rotas são cheias de obstáculos, surpresas boas, desagradáveis. Alguns de nós estão parados no caminho, outros estão feridos, machucados, precisando que alguém o levante. Alguns de nós estão reconsiderando o que nós fizemos até agora e talvez pensando em desistir de tudo, dizendo, olha, eu vou voltar, eu vou desistir de tudo, eu vou recomeçar de novo. Mas de modo que cada um de nós, de alguma forma, se identifica com a imagem de um caminho e com a imagem de uma jornada, porque todos estamos percorrendo uma estrada. E Deus, o Deus de Paulo, é o Deus dessa igreja aqui na Teresa Cristina. E é um Deus que intervém nessa jornada. Ele se coloca num caminho e ele faz isso basicamente de 3 formas muito comuns quando ele interfere na nossa jornada. Primeiro, ele por vezes interfere modificando o destino da nossa viagem. Às vezes a gente estabelece metas, objetivos, e foram objetivos, na verdade, construídos a partir de sonhos e idealizações pessoais, às vezes a partir de vontades de terceiros. Quantas pessoas se descobrem vivendo a vida de outro? Às vezes é um filho que vive, por exemplo, os sonhos do pai, e ele está ali na faculdade, e toda vez que entra na sala, estudando aquelas disciplinas, o coração está apertado, a amargura de saber que ele não está fazendo o que gosta, ele não se sente bem, não se sente feliz, não se identifica com aquilo. Não é incomum ver pais projetando suas idealizações nos filhos, os sonhos frustrados, às vezes objetivos não alcançados, simplesmente jogados e transferidos, e às vezes com uma imposição sem nenhuma sensibilidade de perceber a especificidade do filho, aquilo que é sui generis dele, porque incrivelmente nós não somos exatamente iguais aos nossos pais. Nós somos indivíduos portadores, meus irmãos, de destinos próprios, específicos, dons, talentos, habilidades. Há uma individualidade inerente a cada indivíduo, e às vezes a gente pode projetar isso de maneira que isso é algo que o filho leva para frente, para lá muito depois ele descobrir que os objetivos que ele traçou não eram deles, eram de outros, eram pressões familiares. Quantas vezes no contexto do seminário interno eu lidei e pastoralmente acompanhei jovens frustrados, ansiosos, em crise, porque estavam ali se sentindo, fazendo a vontade de Deus, mas cercado de uma estrutura familiar que os pressionava a sair dali e investir, por exemplo, numa carreira de sucesso. Afinal de contas, para aquela família não tinha muito futuro a pessoa estudar para ser pastor, para ser missionário, e às vezes é uma família de médicos importantes, como era o caso de um colega, e muitas vezes eu estive ali pelas madrugadas orando por ele, aconselhando, aquela crise de lidar com toda uma pressão externa. Não, você tem que andar por aqui, e a pessoa dizendo, não, mas Deus está me chamando para cá. De modo que Deus é esse Deus que Ele interfere, meus irmãos, nos nossos destinos, nas nossas metas finais. A gente às vezes caminha uma vida certo de que está indo numa direção, e Deus diz, não é nada disso, não é nessa direção, você vai para cá. Eu consigo me identificar tanto com isso, que se alguém me perguntasse, quando eu tinha entre 18 e 19 anos, estava pegando avião para ir para São Paulo estudar, e se alguém disse, olha, lá no futuro, você está indo para onde? O seu futuro vai nessa direção. Eu disse, não tem sentido, não está nessa rota, os meus sonhos, os meus planos, minhas idealizações. Deus altera o destino final da nossa rota, Ele tem poder para isso, é por isso que Ele é o nosso Senhor. E talvez algumas pessoas lidarão com essa realidade com muitas crises, porque às vezes investe muitos recursos, investe às vezes anos de vida, está certo que vai para ali, e Deus diz, olha, se você tivesse me perguntado lá atrás, você nem tinha andado tanto, e nem tinha gastado tanto, e nem tinha perdido muito tempo, mas você foi da sua cabeça, fechou os olhos e pegou o caminho.
Agora eu estou parando você para ir para onde eu quero que você vá. Eu sei que se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, algumas pessoas vão levantar, que já passaram por isso, porque essa não é uma jornada estranha, meus irmãos, a homens e mulheres de Deus. Mas Deus também interfere na nossa jornada, mudando o trajeto. Deus às vezes não muda o destino, mas muda o trajeto. Porque às vezes a gente não percebe, mas há muitas maneiras de se chegar no mesmo lugar na vida. E a gente às vezes é muito teimoso. A gente não só quer ir para o destino que a gente definiu, mas a gente quer ir na nossa rota. A gente quer ir no circuito que a gente programou, naquela trilha que a gente planejou. E aí Deus é aquele que diz, olha, o destino está certo, foi eu que coloquei no seu coração. O objetivo da sua vida é isso mesmo, os seus sonhos são os meus, como foi cantado. Mas o caminho para lá não é o seu. Você está caminhando por aqui e eu tenho um outro caminho, eu tenho um outro trajeto. E aí Deus muda a rota, Deus muda o caminho, Deus muda o trajeto. E isso às vezes nos causa transtorno, apreensões, ansiedades. E nós precisamos lidar com essa realidade em que Deus por vezes vem até nós fazer isso. Mas há uma terceira intervenção de Deus na nossa jornada. Deus não só muda o destino, Deus não só muda o trajeto, Deus também muda o ritmo na qual estamos caminhando em direção ao destino. Às vezes nós estamos indo rápido demais, e Deus diz, você está indo muito rápido, Ele desacelera a gente. Às vezes Deus faz a gente parar literalmente, porque a gente está, por exemplo, num ritmo que está nos adoecendo, num ritmo que está nos fragilizando. E tem muita gente assim, tem muita gente que se desgasta tanto no processo, que quando chegar no destino, não tem nem vida e nem força, para fazer aquilo que Deus os preparou para fazer. Ele literalmente se mata no caminho. Tem gente que se entrega tanto numa jornada, num esforço e numa dedicação de tanta energia e recurso, que é como se o fim fosse o meio, e Deus diz, não, não, não. Você precisa chegar vivo lá, porque a missão é lá. Tem um processo, e você precisa sobreviver no processo, e estar vivo e bem, para fazer aquilo pelo qual eu estou preparando você. E aí Deus às vezes nos faz desacelerar, nos faz parar. Às vezes toca no nosso corpo, meus irmãos. Tem enfermidades que é literalmente imposições de um descanso que o corpo reclama e grita. E se não vem aquilo para fazer a gente ir para a rede, para o sofá, desacelerar, desmarcar um monte de coisa, a gente não para. Tem gente que é um motor incontrolado, dia e noite. Aquela aflição, aquela perturbação, não dorme, não come, aí uma hora o corpo diz, eu vou achar um jeito. Aí você vai parar agora. Não era do jeito certo, ideal, você poderia ter desacelerado, ter, sabe, de repente dosado mais, mas você pegou pesado demais, então tome aí uma doencinha uma semana, para você descansar. Porque você não para. Então agora fica deitado, dorme, desmarca os compromissos. Agora a mente também vai arejar, porque está doente o corpo, mas a mente vai ficar bem. E aí de repente a gente está subitamente parado, imposto a uma desaceleração que para a gente pode ser uma tragédia, mas lá na frente às vezes vai se tornar algo bom, porque a gente descansou, a gente produziu. Quantas pessoas são extremamente produtivas nessas paradas estratégicas, nesse osso criativo? Quantos poetas escrevem músicas e poesias maravilhosas quando desacelera? E às vezes a correria, a agitação não permite. Essa é uma realidade, inclusive, dos pastores, meus irmãos, que precisam do tempo necessário para meditar, para preparar mensagens, sermões, palestras, para escrever, para compor. E às vezes esse tempo parado é justamente esse tempo que Deus cria para a gente fazer isso. E Deus interfere no nosso ritmo. Ele diz, vá devagar, você está indo muito rápido. Mas Ele também é um Deus que faz a gente acelerar. Porque se por um lado tem aqueles que andam rápido demais, e estão se desgastando e morrendo no processo,
Tem aqueles que estão devagar, quase parando. E aí esses aí Deus diz, corra mais. Você está indo muito devagar. Essa caminhada de tartaruga não te leva a lugar nenhum. Você não se resolve. Tarefa de um dia você precisa de 3 meses. Uma obrigação que se cumpre numa semana, você precisa de 2 anos. Você é lento, você é descuidado. Você é indolente, é negligente. Tudo você prorroga, tudo você procrastina. Você precisa de tempo a mais para tudo. Sabe, esse artigozinho que você já devia ter terminado há 1 ano, você está aí pedindo para a faculdade prorrogar mais prazo. E não é um problema do artigo, do tema, da pesquisa, é que você vai devagar, você é descuidado, você se distrai, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Aí Deus traz a gente para o caminho e diz, foco, acelera, o tempo está passando. Preciso de você daqui uns dias e você está muito longe do destino. E aí Deus faz a gente correr mais. De modo que Deus interfere na nossa jornada, meus irmãos, de muitas formas. E aí eu queria olhar para o texto com vocês agora. Porque aqui está Deus interferindo na jornada de um grande homem. Quem é esse homem? Esse homem chama-se Paulo. E eu queria olhar para a vida desse homem com vocês e enxergar algumas coisas desse homem. Primeiro, esse homem é um homem sensível à voz de Deus. Eu queria que você guardasse esses marcadores que eu estou dizendo agora de Paulo, porque aqui explica por que esse homem percebe quando Deus está interferindo. Isso é um desafio, daqui a pouco eu vou falar desse desafio, da gente discernir quando é Deus e quando é o diabo. Porque tem hora que quem está fechando o caminho não é Deus, é o diabo, e Paulo entende isso. Quando é o diabo, Paulo está com o pé e enfrenta, e quando é Deus, ele, opa! E às vezes o obstáculo é o mesmo. Como é que eu sei? Como é que eu sei que aqui é Deus dizendo pare, e quando eu sei que aqui é o diabo dizendo pare? Porque às vezes ele faz isso. E a cena do obstáculo é igual. Então, para a gente entender como esse homem entende, a gente precisa olhar para esse homem. E ele é, primeiro, um homem muito sensível à voz de Deus. E quando eu falo de sensibilidade aqui, eu não estou falando da coisa sensitiva, intuitiva, né? Como algumas religiões místicas têm, né? Você é um iniciado. Você tem percepções espirituais. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de ser sensitivo, basicamente, em 4 sentidos. E olhe para isso, por favor. O primeiro é no sentido de ter conexão, intimidade e sintonia com Deus. Paulo é um homem sensível a Deus porque ele está em comunhão com Deus. Ele está sintonizado com Deus. Ele está harmonizado com Deus. Ou seja, a vontade de Deus é percebida por ele porque ele está entrelaçado com Deus. É um homem que se relaciona com Deus. É um homem de uma vida robusta na oração, na leitura da palavra, na meditação. Então, esse homem é sensível porque ele está em permanente comunhão com Deus. Ou seja, Deus sente, Deus deseja, Paulo sente e percebe. Eles estão sintonizados. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que eu sei que Deus está mandando ir de um lado para o outro? Eu disse, olha, é muito difícil você saber se você não tiver comunhão com Deus. Porque a vontade de Deus às vezes não vem assim expressada, meus irmãos, numa voz de deliberação direta através de outro, como a gente sempre pensa. Deus às vezes manda profetas e mandou para Paulo. Teve vezes no caminho de Paulo que eles chegaram até Paulo e disseram, olha Paulo, vai acontecer isso com você. Chegam e amarram Paulo e olha, desse jeito aqui, vão te prender, você vai sofrer assim. E Paulo entende que são profetas de Deus. Mas essa não é a máxima, essa não é a regra. E tem gente que fez isso da regra. De modo que ele não anda, ele não sai, ele não age, ele não se move sem essa palavra externa de um outro que ele julga ser um profeta para ele. E acredite, meus irmãos, essa igreja é uma igreja bíblica. Essa não é a única maneira de Deus falar com você. Deus quer desenvolver em você a sensibilidade de perceber a sua vontade apenas pela íntima comunhão com Ele. Apenas por estar sintonizado com Ele. De modo que ao querer algo para você, você está tão ligado nele, que isso vai se expressar na sua própria vontade. E Paulo é este homem.
Mas Paulo também tem, além da comunhão, Paulo tem profundo conhecimento da vontade de Deus. E isso é uma coisa importante. Às vezes as perguntas que a gente faz para Deus, elas já foram respondidas, só que elas estão na Bíblia. E a gente, conhecendo a Bíblia, saberia o que Deus pensa acerca daquilo. Paulo conhece a vontade expressa, revelada de Deus. E esse já é um pressuposto, meus irmãos, que precisa ser levado em conta quando estamos em processos de mudanças e tomadas de decisão. Porque, por exemplo, a vontade expressa de Deus nas Escrituras, ela serve pelo menos para duas coisas muito simples. Primeiro, ela é julgadora de tudo que a gente ouvir sobre Deus para além das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia às vezes não tem uma orientação direta para a nova rota, mas ela é capaz de julgar sobre a orientação que você está recebendo do profeta. Porque dependendo do que você ouvir, se não tiver uma total concordância com o ensino geral das Escrituras, pode demitir o profeta. A Bíblia é verdadeira sempre. Amém, meus irmãos? Portanto, é importante conhecer a vontade de Deus. E Deus já expressou e deixou registrado para nós a sua vontade. Em terceiro lugar, é preciso ter um ouvido atento. Um ouvido atento, porque nem sempre Deus fala a partir do estereótipo que nós costumamos ouvir. Nem sempre a pessoa vai fechar um olho, vai dar 2 pulinhos, e chiar e ir na nossa direção marchando para dar o recado. Às vezes esse recado é uma frase de uma criança na mesa do almoço. Às vezes Deus fala com você numa conversa singela com a sua esposa sobre coisas casuais, e ela vai dizer algo ali, que se você tiver um ouvido atento, você vai dizer: Deus está falando comigo aqui. Deus fala conosco, através dos seus servos, através dos seus pastores. Às vezes no ambiente do aconselhamento, você chega, pede orientação, o pastor não vai fechar os olhos, não tem todo aquele contexto místico de uma palavra supostamente revelada, pelo menos nesses termos ou com esse estereótipo. E às vezes uma palavra singela, mansa, de um homem sábio, vai ser Deus falando com você. E é preciso ter o ouvido atento para isso. Mas há uma quarta coisa que Paulo tem, por ser sensível à voz de Deus. Paulo é um homem muito apercebido quanto às circunstâncias à sua volta. É um homem que tem uma percepção aguçada. E para Paulo, Deus fala muito através das circunstâncias. Eu tenho certeza que quando Lucas registra aqui, e aqui é o primeiro momento em que Lucas, que é o autor de Atos, ele se coloca na narração. Vocês podem perceber que Atos, até o capítulo 16, ele vai sempre na primeira pessoa do singular, porque Lucas está sempre se referindo a outros. Mas quando Lucas entra em cena, e a partir do capítulo 16 de Atos, a pessoa começa a ser a primeira pessoa do plural. Lucas, ele começa a fazer parte da cena narrada, ele entra nessa cena aqui. E ao narrar, é interessante ele dizer: o Espírito do Senhor não permitiu. Aí lá, mais na frente diz: o Espírito de Jesus impediu. É o mesmo Espírito, meu irmão, não são 2 Espíritos. E o que Lucas basicamente está dizendo aqui, é que o Espírito do Senhor não os deixou avançar. Como isso aconteceu? Provavelmente por circunstâncias. E Paulo soube discernir isso. É muito improvável que no meio daquele percurso alguém tenha vindo para Paulo e dito: olha, você não vai para a Ásia, Paulo. É muito improvável que logo na frente alguém tenha vindo e, quem sabe, dito: Paulo, sua trajetória não é para Bitínia. Não, não, não. Paulo enfrenta obstáculos, ele enfrenta dificuldades ao viajar ou tentar viajar para aqueles lugares, e ao lidar com aquelas dificuldades, ele dá um passo atrás e diz: espera aí, é Deus dizendo, não é por aqui. Vocês percebem que às vezes, quando você está diante de um obstáculo, precisa discernir que é Deus dizendo literalmente: pare, não vá nessa direção. Mas tem gente que fica insistindo e procurando uma brecha, e está fechado aqui, ele quer ir pela esquerda, pela direita, ele vai tentando driblar, e Deus dizendo: não vá, não vá, não vá. Sabe, às vezes tem um anjo na frente com uma espada para cortar a cabeça da gente, como tinha lá no caminho do Balaão. E ele na jumenta quer passar de qualquer jeito.
E a jumenta não quer ir, e Balaão açoitando. Ela prensa o pé dele, e ele fica chateado, e açoita mais ainda. E aí eu acho que Deus, para salvar a jumenta, não deixar ela morrer, sabe, torturada por Balaão, ela fala. Ela diz, tu vai me matar. Ela fala com o Balaão, eu sou tua jumenta, tá vendo não? E aí quando o Balaão abre os olhos, o texto diz que ele vê o anjo com a espada, que se a jumenta passa, ficava sem cabeça. Gente, às vezes nós somos teimosos assim, de Deus ficar dizendo, não vá, eu estou te dando um livramento, meu filho, não pise aí não. Você fica querendo ir, teimoso, brigando com a família, com a esposa, zangado, mal-humorado. Mas eu quero, pus isso na cabeça. Eu já investi tanto, eu já dei tanto da minha vida por isso, mas não vai, você não avança. Paulo discerne isso, meus irmãos, a partir de circunstâncias. E a gente precisa ter a percepção aguçada para isso. Mas é interessante que quando o texto apresenta Paulo, ele não é só um homem sensível à voz de Deus, ele é um homem completamente submisso à vontade de Deus. Ele se define como escravo de Jesus. Ele olha para a sua própria vida e para a sua própria vontade e diz, eu não tenho mais vontade. Vontade eu tinha quando eu era um velho Paulo. O Saulo lá que caiu do cavalo. E aquela queda, eu sei que vocês pensam que eu escapei, mas não escapei não. Morreu ali um homem. Quando se levantou ali, foi um outro. Ficou um velho homem naquela queda do cavalo. Há uma nova vida que pulsa a partir da queda daquele cavalo, que agora define o que eu faço, para onde eu vou, o que eu desejo, meus sentimentos. Não vivo eu, mas Cristo vive. Quantos podem adorar o nome de Jesus esta manhã? É que a gente às vezes não se decide. A gente se diz ser nova criatura. A gente prega que tem uma nova vida, mas fica querendo fazer o velho homem ainda estar no controle. Meu irmão, esse velho homem já morreu. A vida que tem agora não é sua. A vida que tem agora é do Cristo que te vivificou. Você é dele. Quantos são de Jesus aqui? E adoram a Deus por isso, e se alegram por isso. E não tem nenhum problema de ser dele, de pertencer a ele, de viver para a glória dele. É assim que Paulo se descreve. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Jesus. Eu acho tão maravilhoso. Não é constrangedor para Paulo o seu amanuense escrevendo a sua rota e a sua viagem, colocar lá, Paulo queria ir, mas Jesus não deixou. Porque a gente faz isso, meus irmãos. Os melhores crentes às vezes querem ir num caminho que Jesus não quer. Não tem a ver com ser um bom crente. Às vezes a intenção é boa, o coração é bom, não há nada mal. É por isso que está lá o registro, bote lá. O Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, o homem de Deus Paulo, quis ir para um lugar e Deus disse, não vai. Você não vai para a Ásia, você não vai para a Bitínia. E isso não é algo que Paulo discute. Mas há uma terceira coisa sobre Paulo, que é, meus irmãos, o seu jeito de ser, diligente e cuidadoso. Fazer viagens longas como Paulo fazia, meus irmãos, de centenas de quilômetros como Paulo fazia. Requeria um máximo de diligência e planejamento. Eram viagens sem transportes, meus irmãos, de grande rotação, de grande mobilidade. A maioria dessas viagens eram viagens a pé ou com animais. Você precisa provisionar comida, precisa provisionar meios, recursos.
Às vezes, seguranças, as cidades são perigosas. Pior, você não viaja só, você vai com uma caravana de gente. Às vezes, homens, mulheres te acompanham. E Paulo é um homem cuidadoso de planejar a viagem. Paulo não sai desprevenido de casa. Ele tem um mapa na mão, ele sabe para onde vai, ele sabe as cidades que vai, ele sabe quando vai voltar, ele sabe o que vai fazer. Mas Deus é o Deus que não dá o mapa todo para a gente. É interessante que eu tenho a impressão que na jornada com Deus, Deus dá o mapa para a gente em pedaços. Ele dá um pedaço, aí diz, está aqui. Ah, mas eu queria saber até o final. Não. Essa caminhada é por fé, meu filho. Se você não depender de mim, pode desistir agora. Porque eu não lhe dou toda a cena. E a gente gosta de segurança, né? Por isso que a gente guarda dinheiro, por isso que a gente corre para ter um bom emprego. A gente quer segurança. A gente quer tranquilidade, a gente quer a certeza de que lá na frente a gente vai dormir tranquilo. Quando chegar a velhice tem dinheiro guardado para a gente, né, ter uma vida boa. A gente quer segurança, a gente paga plano de saúde, a gente faz tudo para ter segurança. Mas Deus não leva a sério isso, porque Ele não dá o mapa todo, gente. É como se fosse a caça a um tesouro, em que tivesse etapas, e o máximo que a gente tem é o mapa até aquela etapa. E aí se a gente chega lá certinho, aí lá tem o outro pedaço do mapa, que diz agora o novo trajeto. E a gente sai assim com Deus, por fé. Ele mandou a gente largar tudo, deixar tudo para trás, confiar totalmente nele, mas ele não diz em detalhes exatamente para onde está levando a gente. Tem pessoas aqui, que estão aqui hoje, se olhar para a vida assim, e alguns anos atrás alguém lhe dissesse que elas estariam aqui agora como estão, elas ririam, iam rir. Está louco, nunca que eu estarei assim. Olha aí onde você está. Tem gente aqui que diz, eu nunca, ora nunca, está aqui você sentado. Porque o mapa vem de pedaços. E aí Paulo agora tem que mudar tudo. Mas eu planejei essa viagem pela Ásia. A missão é falar a resolução de Jerusalém e do concílio. Eu planejei essa viagem e ir na Bitínia. Deus não está deixando. Para onde é agora? Para onde é agora? E aí Deus agora recalcula a rota de Paulo. E eu queria atentar com os irmãos alguns cuidados. Eu já estou indo para a reta final desta mensagem. E o primeiro cuidado que você precisa ter é discernir quando é Deus e quando são adversários querendo interromper o seu avanço. Porque tem hora que o não é de Deus. O não é de quem quer fazer você parar. E você precisa discernir isso. Eu acho tão interessante que Paulo discerne isso. Paulo discerne isso naquele contexto de Filipos. Porque ao querer ir para Bitínia e Deus travá-lo, ele fica em Trode, quando recebe aquele sonho, aquela visão do varão macedônio, que diz, passa a Macedônia, ele vai. E quando ele chega em Filipos, ele encontra obstáculos. Satanás põe obstáculos no seu caminho. Primeiro, um obstáculo do próprio ego. Porque vem uma jovem, adivinha, cheia de demônio, e acredite, ela não cai no chão, ela não diz nada com Paulo, ela não fala mal de Paulo, ela não expõe nada sobre a vida de Paulo que constranja Paulo, ela faz aquilo que qualquer pessoa com um ego deformado gostaria de ouvir. Ela anda junto de Paulo e diz assim, verdadeiramente esse é um homem de Deus. Quem é que acha ruim uma frase dessa? Se você não vigia na terra, você diz assim, até o demônio está reconhecendo quem eu sou. Né? Não tem crente que diz isso, né? Até o diabo está reconhecendo que eu sou. Mas Paulo percebe uma outra coisa. O que Paulo percebe?
Paulo percebe, na frase daquela jovem insistente, uma tentativa de pactuar uma trégua. É como se mais ou menos o inimigo tivesse assim: olha, você está aqui, eu sei que você é um homem de Deus, faz o teu trabalho, que eu faço o meu, se precisar eu até falo bem de ti. E um não precisa criar problema para o outro. Mas Paulo entende isso. Paulo sabe que está em jogo a escravidão de uma jovem oprimida. Ela diz uma vez, ela diz duas vezes, uma hora Paulo não suporta mais, se vira, olha para trás e diz: sai desta moça em nome de Jesus. Os irmãos entendem isso, que tem obstáculos que são criados por aquele que quer te destruir, por aquele que quer fazer você parar. E como é que eu sei, pastor? Espero que você tenha lembrado do que eu falei de como era Paulo, porque ali está a explicação. Mas há um segundo cuidado. A gente precisa saber parar, para ouvir a direção de Deus. Porque às vezes tudo que Deus está fazendo é colocar obstáculo, mas Ele não diz nada. E a gente insiste ainda, e fica frenético, dando cabeçada, e Deus diz: pare, se acalme. Eu quero dizer para onde eu quero que você vá. Às vezes o que está claro para nós é não, é não, é não. E quando Paulo percebe que está numa encruzilhada, ele chega em Troade e diz: gente, desamarra tudo, eu vou dormir. É não de Jesus para todo lado, então agora ele que diga qual é o sim dele. E ele vai dormir. Ele para. Sabe por que você ainda não tem direção? Porque você não para. Você está agitado querendo fazer as coisas do seu jeito. Você está batendo cabeça querendo fazer as coisas caminhar na direção dos teus sonhos, dos teus planos. Você investiu tanto, você deu tanto para isso. E Deus está dizendo: você vai precisar parar para me ouvir. Eu sou Deus, eu não falo com você correndo. Você vai precisar descansar uma noite, para eu te visitar pela madrugada e dizer quais são os meus planos ao teu respeito. Levante a sua mão para adorar este Deus. Ele fala conosco, meus irmãos. Ele fala conosco. Mas aí tem um terceiro desafio, que é a pronta disposição para seguir o comando de Deus, mesmo em se tratando de uma rota não planejada. Porque a gente pode parar para ouvir, mas esperar de Deus uma espécie de fiéis de confirmação. A gente pode querer do profeta aquilo que nós já pré-definimos para nós. E tem gente que até sopra para o profeta o que ele tem que dizer na profecia. Irmão, eu tenho um sonho disso. Oh, eu queria tanto isso do Senhor. Ora, mas a profecia... só na medida, endereçada com o que você queria. Mas Deus não. Deus chega e diz: você vai para onde você não planejou. É uma cidade que não está no teu mapa. É uma rota que você não pensava antes. É um destino que você não esperava. É Macedônia, Paulo. Passa a Macedônia. E aí o texto diz que Paulo se levanta com a sua equipe no outro dia e faz o quê? Vai. Ele vai para Macedônia. Ele vai para Macedônia. Como é que eu sei a direção de Deus para a minha vida, pastor? Eu já falei, meus irmãos, a vontade revelada de Deus. Deus já fala pela sua palavra. Por vezes, o caminho que você precisa mudar não tem a ver com uma nova direção que você precisa seguir, mas tem a ver com coisas que você precisa deixar de fazer.
Porque a sua rota é de morte, porque ela envolve egoísmo, ela envolve vaidade, ela envolve sonhos que são nutridos no teu coração em função de manias de grandeza, de um ego deformado que você tem. E às vezes Deus não está ainda necessariamente direcionando um novo destino, mas Ele está muito interessado em parar você no caminho que você está indo. Há uma vontade expressa, meus irmãos. Há uma grande missionária chamada Sophia Miller, muito conhecida, americana. Serviu por mais de 40 anos como missionária na Amazônia. Uma das mulheres mais extraordinárias que já li biografias dela. Eu acho tão maravilhoso que ela, depois de um trabalho impactante, por mais de 40 anos, nas selvas amazônicas, trabalhando com índios. Algo impactante que deixa para trás um grande, imenso legado. Um dia alguém chegou para ela e disse: missionária Sofia, me fale como foi o seu chamado. Ela disse: eu não tive um chamado. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Não teve um chamado. Eu simplesmente vi que tinha uma ordem dada. E essa ordem era para mim. E eu obedeci essa ordem. Às vezes o que você quer de Deus não vem de maneira específica, direta, já está revelado nas Escrituras. E o que está muito claro nas Escrituras, por vezes, é Deus dizendo: sai, deixa essa vida, deixa essas más práticas, para essa rota. Você não vai viver pelos teus sonhos, você não vai viver pelos teus ideais. Eu não te chamei, eu não investi em você para você viver em torno da lucração do seu próprio ego. Não, eu tenho uma vocação para você. E a minha primeira tarefa é te fazer parar. Ele faz isso conosco, meus irmãos. Mas eu quero terminar esta palavra agora, fazendo esta conclusão, a seguinte pergunta: segui o plano de Deus, pastor, eu segui a rota dele. E agora? Paulo foi para Filipos. E agora? Há pelo menos 4 coisas que você precisa saber, e essa é a conclusão dessa mensagem. E eu espero que você não esqueça dessas coisas. A primeira coisa: continue sendo diligente. Não se acomode pelo fato de Deus ter te levado para onde você foi. Porque tem gente que se sente tão seguro de que estão no centro da vontade de Deus, e Deus se responsabilizará por tudo, que elas se deitam, se acomodam e acham que Deus vai fazer as coisas sem que elas se esforcem e se dediquem. Paulo chega em Filipos, ele vai pregar e orar na cidade. Seja diligente mesmo fazendo a vontade de Deus. Segunda coisa, não perca isso. Os frutos surgirão da tua fidelidade. Tem uma Lídia que vai confessar o nome de Jesus, vendedora de púrpura. Outras mulheres amigas também se converterão junto com ela. Deus confirmará o que falou ao teu respeito, e os frutos falarão por si só. Terceira coisa: tenha a oposição dada como certa. Porque nenhum homem e uma mulher que faz a vontade de Deus estará isento de opositores e inimigos terríveis. Eles estarão lá te esperando para intimidar você. E às vezes não é para intimidar, às vezes é para seduzir, às vezes é para jogar com o teu ego. O inimigo às vezes nos destrói nos elogiando, porque ele sabe que a nossa fraqueza é o ego. Você enfrentará a oposição para fazer a vontade de Deus. Quarta coisa, eu termino agora. Deus se responsabiliza por todos aqueles que Ele mesmo recalcula a rota. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele dará ordem ao teu respeito. Os teus pés não tropeçarão. Você está abrigado à sombra do Deus onipotente. E à sombra do Deus onipotente tu descansarás. Tu mesmo dirás: o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu refúgio, nele confiarei.
E aí Deus diz: por você ter confiado, eu te colocarei num alto refúgio. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Adore Jesus agora, por favor. Se tem alguém aqui que precisa de oração, talvez queira reconciliação, talvez queira entregar a sua vida a Jesus agora, trilhar uma rota nova para a sua vida, vem agora em nome de Jesus. Saia da onde você está e vem agora. Vem aqui receber oração por você, pela sua família. Você que talvez se sinta sem direção e tenha vindo a esta igreja dizendo: Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de um lugar para congregar, eu preciso, Deus, de um lugar para ancorar a minha vida. Eu estou cansado de andar para cima e para baixo, de um lado para o outro. Deus está falando com alguém aqui agora. Deixa Deus guiar a tua vida, minha irmã. Sai da onde você está e vem aqui agora receber a oração. Sai do seu lugar e venha. Você que quer confessar Jesus, reconhecê-lo como teu Senhor, venha em nome de Jesus. A igreja fecha os olhos, nós vamos orar agora. Deus bendito, Tu és o Deus do nosso destino, Senhor. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o começo e o fim. O Senhor está quando partimos na jornada, e o Senhor está quando chegamos. Tu sabe toda a dimensão da nossa história. Os nossos dias estão contados por Ti. Nenhum só passo nosso está encoberto aos Teus olhos. Tu sonda a gente por dentro. Tu vê os nossos caminhos, de longe entende os nossos pensamentos. Sem que haja uma palavra na nossa boca, Tu sabes. Como nós fugiríamos da Tua presença, Deus? Se a gente sobe às alturas, Tu estás. Se a gente desce ao abismo, Tu estás. Se fazemos a nossa cama, Deus, lá, Deus, na alvorada, o Senhor está lá. Deus, sonda-nos nesta manhã, Senhor. Vê se há algo impuro em nós e nos guia pelos caminhos eternos, Deus. Eu te agradeço pela Tua igreja, por todas essas pessoas que estão aqui recebendo oração. Que a Tua mão se estenda, Deus, dando a estas pessoas uma nova direção, um novo caminho, uma nova rota, uma nova trajetória. É a Tua palavra, Deus, conforme o Senhor me falou pela madrugada. Que o Senhor toque a vida dos Teus filhos nesta manhã. Eu te louvo e te agradeço por tudo. No nome de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. A igreja diga glória a Jesus. Meus irmãos, sentem um pouquinho só. Aleluia. Tem um jovem se reconciliando. Eu peço que os irmãos peguem o nome deles, por favor. Meus irmãos, atenção um pouquinho só. Em 5 minutos nós estaremos terminando o culto. Mas nesse momento, meus irmãos, nós iremos fazer uma oferta de amor para abençoar uma família que está precisando muito da nossa ajuda. O pastor Antônio José nos recomendou e pediu à igreja de Jesus que se empenhe nesse pedido, meus irmãos, e ajude. Oferte agora em nome de Jesus, para que Deus possa suprir aquilo que esta família precisa. É algo muito necessário, muito urgente. E nós estamos certos de que a igreja de Jesus sempre socorre. Que Deus possa tocá-los nesta manhã. Iremos ofertar. Logo em seguida o pastor Messias de Castro está com a direção e o encerramento do nosso culto em nome de Jesus.